Oh, Senhor, muito obrigado por esse momento, Pai. Amém, Senhor Jesus. Que você possa tocar os corações das pessoas aqui hoje, Pai amado, em nome de Jesus. Vou aumentar esse som, que esse som é demais. Oh, Senhor Jesus. Teu amor não falha. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Tu é o mesmo pra sempre. Oh, Senhor, teu amor não muda. Choro duro, uma noite de alegria. Vem pela manhã, oh, Senhor Jesus. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Oh, Senhor Jesus, obrigado. Pai amado, Jesus é Se o vento é forte no fundo do mar, tua presença transborda. Teu amor não falha. Jesus, te fiz caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Agora, Senhor Jesus, Tu é o mesmo pra sempre. O Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, de alegria vem pela manhã. Oh, Senhor, obrigado, Senhor Jesus. Se enfurecer, eu não tenho o que temer. Oh, Senhor Jesus, o choro. Eu sei que Senhor Jesus, obrigado, Pai. teu amor não falha, pois tu é o mesmo pra sempre. Seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, de alegria vem pela manhã. Obrigado, Senhor Jesus. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Oh, Senhor, obrigado por esse momento, dessas pessoas. Toque os corações hoje, Pai. Toque os corações delas, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, aleluia, Pai amado, em nome de Jesus. Jesus, obrigado. Para o bem, oh Senhor Jesus, Tu fazes e tudo coopera para o bem. Amém, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, coopera para o bem. Oh, Senhor Jesus, tudo coopera para o meu bem. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Oh Senhor, obrigado Senhor por esse louvor. Oh Pai amado, obrigado por esse louvor maravilhoso. O Senhor não muda, Senhor Jesus, o Senhor está sempre conosco. E eu dou glória a Deus por isso, por esse momento. Pode sentar, gente, eu sempre esqueço para pedir para as pessoas sentar. Minha mulher quando está junto comigo, ela faz assim, ó. Aí eu lembro que é para pedir para as pessoas sentar, né? Gente, então hoje eu tinha preparado um tema ontem que era sobre, vocês devem ter recebido a mensagem, né? Sobre ajudar o próximo, a importância da gente ajudar o próximo também no ambiente de trabalho, como que Deus trabalha na nossa vida quando a gente ajuda o próximo, sem barganha, despretensiosamente, né? Deus vai derramar a favor na nossa vida quando a gente ajuda as pessoas. Mas hoje, quando eu cheguei aqui na empresa, eu vi o movimento do Setembro Amarelo e me lembrei
que esse mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio, à depressão, a problemas de cabeça, de problemas mentais, né? E eu resolvi compartilhar a minha história com vocês, porque durante muitos anos eu vivi depressão e foi muito severo, né? Eu vou trazer uma palavra para vocês aqui, porque eu creio que a minha história e a história da minha esposa, quando a gente conta ela nas igrejas, tem transformado a vida de muitas pessoas. Deus tem nos usado para transformar a vida de muitas pessoas, e esse é o meu chamado. Esse é meu chamado. Deus não me tirou do lugar onde eu estava para que eu ficasse sentado e não abrisse a boca e falasse do amor do Pai, da misericórdia, do perdão. Esse é um tema que me emociona muito. Normalmente, a maior parte da pregação eu choro, porque eu choro de alegria, eu choro de felicidade, eu choro porque Deus é bom, porque Deus me tirou de um lugar. Eu não era para mim estar aqui. E não é sobre o Alexandre, porque assim como eu, tem muitos que passaram pelo que eu passei. E Deus é tão maravilhoso que Ele tira a gente do vale da sombra e da morte, restaura a nossa vida, nos dá esperança de um futuro. Eu sou só mais um. Se todo mundo que passasse, pelo que eu passei, porque muitas pessoas passam, aceitasse de verdade, entregasse de verdade o seu coração, vivesse conforme conforme o legado que Jesus nos deixou, as pessoas não iam sofrer. Elas não iam sofrer. O sofrimento faz parte da vida, mas ele é algo que todos os processos que passamos são necessários, e a gente vai passar por tudo, de coisas boas, coisas ruins na nossa vida, e não tem como evitar isso. Não são só flores na nossa vida. O que a gente não pode é desanimar, como eu um dia já desanimei. E hoje eu aprendi que apesar de qualquer circunstâncias, Deus está sempre conosco e a gente não pode desanimar. Outras pessoas dependem de nós, não é só sobre nós. Todos vocês têm família, filhos, esposos, maridos, esposas, namorados, noivos, o que quer que seja, sua família. O ato de desistir, além de ser o que o inimigo quer, é nos destruir. É uma covardia e um egoísmo muito grande. E eu fui egoísta. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 com a minha enteada. E eu não quis saber deles, nem da minha família, eu só pensei em mim. Mas a gente vai chegar lá, porque o meu objetivo é mostrar para vocês que tem saída para tudo. E a saída é Jesus, gente. É a misericórdia do Pai. É o amor do Pai. Ele nos ama. Um pai ama o seu filho. Um pai não quer o mal do seu filho. Assim como Deus é nosso Pai, não quer o nosso mal. Ele não quer que a gente sofra. Só que para isso a gente precisa viver uma vida com Ele. Não só falar dele. Falar com Ele. E deixar que Ele nos conduza. Então nós vamos ler hoje uma palavra que está lá no Velho Testamento, que é do profeta Elias. Nós vamos abordar um tema extremamente relevante, que é a depressão e o suicídio. Nós estamos nesse mês, né? E tem gente aqui dentro da nossa empresa, que estão enfrentando batalhas terríveis. Ninguém sabe o que a gente passa. As pessoas não sabem o que passa no nosso íntimo. Elas olham pra gente e a gente parece que tá bem. Tem muitos vídeos na rede social que você olha, a pessoa 6 meses antes de tirar a própria vida. Vocês já viram isso, não viram? Pessoa alegre, feliz. 1 semana antes de tirar a própria vida, feliz no McDonald's. 3 dias antes de tirar a própria vida, feliz com os amigos. 1 dia antes de tirar a própria vida, feliz com os amigos. No outro dia ela tirou a própria vida, porque ela estava por uma depressão tão severa. Então a gente precisa procurar ajuda. Os médicos vieram para nos ajudar. Deus capacita médicos, psiquiatras, psicólogos, amigos, pessoas para nos ajudar. E tem muita gente aqui no nosso meio que está passando por problemas seríssimos. Gente que de uma hora para outra pode tirar a própria vida. Então lá na palavra de Deus, a gente vai ler a história do profeta Elias. Ele foi um profeta enviado por Deus para confrontar o rei Acabe e a rainha Jezabel. Jezabel, né? Jezabel, perdão. Jezabel. Então, quem sabe a história de Jezabel não é o foco aqui, né? E eles haviam levado
Israel, o reino de Israel, a adorar Baal, né, que era um deus do Antigo Testamento que não era o nosso Deus. E Elias, então, após derrotar enfrentou esses 450 profetas, né, lá no Monte Carmelo. Então Deus foi lá e derramou fogo, fez aquele tendel todo que está escrito na Bíblia, né? Jezabel ameaçou matar Elias. E ele, apesar da vitória, ele ficou com medo e ele fugiu para o deserto. E mesmo depois dessa vitória, ele estava esgotado e numa profunda depressão, ele pediu para morrer. Ele disse lá em 1 Reis 19:4, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Ele estava cansado. Assim como ele, Jó também pediu para morrer. Por que não morri ao nascer, disse Jó. Moisés, peço que me mate de uma vez. Jeremias, maldito o dia em que eu nasci. Jonas, agora, Senhor, tira a minha vida. Davi, estou esmagado e abatido a ponto de morrer. A Ana orou para o Senhor e pediu, chorou abundantemente. Paulo também e o próprio Jesus. A minha alma está profundamente triste até a morte. Está lá em Mateus 26:38. Então a gente não pode desistir. Assim como muitos de nós passamos por momentos de conquistas e sucesso, a gente pode encontrar momentos de desespero e de tristeza profunda. Nós somos suscetíveis a isso, gente. Jesus não nos prometeu uma vida tranquila, ele prometeu estar conosco o tempo todo. Eu já falei isso e eu sempre repito isso, porque a gente tem que estar com ele o tempo todo. É mais fácil de passar as coisas da vida. Então, eu quero lembrar hoje que a gente não pode desistir. Existe esperança mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Deus nos valoriza, nos ama e quer um futuro de paz e esperança para todos nós. Assim como Elias estava exausto, nós também ficamos exaustos. Nós ficamos cansados de trabalhar, de batalhar, de achar que não vai dar certo, que a nossa vida não tem mais sentido, que você luta e as coisas não mudam. A gente cansa, a gente perde relacionamentos, às vezes perde pessoas queridas, às vezes a situação financeira não é boa. E tudo isso vai culminando para que a gente fique doente, fique triste, fique desesperado. A gente tem que ter bom ânimo, a gente tem que perseverar. Perseverar não é espera no Senhor que tudo vai acontecer. Perseverar é você ter a fé que Deus vai mudar a sua vida, que Deus tem um futuro para você, que Deus tem planos perfeitos para você, mas perseverar é ter fé, agir e esperar o melhor de Deus. Perseverar não é esperar, é ter fé. Nos momentos mais difíceis da nossa vida é que nós temos que perseverar. Acreditar que tudo tem um propósito. Então, em vez de Deus tirar a vida de Elias, ele fez algo surpreendente. Ele cuidou de Elias, ele enviou um anjo para alimentar ele. Isso está lá na história, né? Que é uma história, um capítulo da Bíblia. E Deus não nos abandona, ele está conosco o tempo todo. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito: eu não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde você andar. Deus está sempre conosco. Por que a gente não deve desistir? Quando a gente enfrenta pensamento de desistir, a gente precisa lembrar que a vida é um presente de Deus. Nós somos valiosos, ele tem um propósito para cada um de nós, mesmo antes da gente nascer. Tudo está desenhado já, a gente precisa ter fé. Não adianta você querer forçar situações, se não tiver no plano de Deus, é só atrapalhação para a nossa vida. E é por isso que às vezes a gente desanima. O desânimo é a ferramenta mais poderosa que o inimigo tem para poder fazer com que um cristão verdadeiro peque, deixa brechas na nossa vida, faz a gente desistir, desanimar, até chegar no limite da depressão, da ansiedade, do suicídio. Essa é a ferramenta que o Satanás tem para pegar quem realmente busca viver em santidade, quem busca viver dentro dos mandamentos, quem ama o próximo, quem congrega, quem tem comunhão, quem busca não pecar em todos os sentidos, desde o pecadinho ao que a gente imagina que é o pecadão, tudo é pecado.
A gente precisa viver em santidade. Então a gente não pode desistir. Deus nos criou, e está escrito lá em Salmos 139, versículo 13 e versículo 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste do modo especial e admirável. Nós somos especiais, gente. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos pessoas, somos filhos de Deus criados por Ele. Ele planejou a gente. Ele planejou o nosso caminho. A gente precisa entender isso. Jeremias 29:11 diz também: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não nos causar dano. Planos de dar-lhe esperança em um futuro. Independente de quão desesperador é a nossa circunstância, não é o fim, gente. A gente não pode desistir. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês, de como, por que o Alexandre hoje está aqui, por que o Alexandre hoje prega o Evangelho, por que o Alexandre hoje se importa com pessoas. Não é sobre o Alexandre, é sobre Jesus. Eu sou talvez um instrumento na mão dele, né, um pincel, mas ele que pinta. É ele, não é sobre mim. Lá em Mateus 11, 28, 30, talvez seja um dos versículos mais famosos da Bíblia. Quando a gente está pensando em desistir, esse versículo nos convida a verdadeiramente entregar o coração para Jesus. Está escrito assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo para você carregar é leve. Sabe, gente, durante 30 anos da minha vida, eu não conhecia Jesus. Eu fui batizado na igreja católica, mas eu não conhecia Jesus. Eu vivi uma vida do mundo, né? E eu era um jovem que eu não passei necessidades na minha vida. Meu pai era um dos diretores de uma das maiores empresas do país, chamada Odebrecht, não sei se vocês conhecem. Meu pai já foi diretor operacional de construção e montagem dessa empresa durante muitos anos. Então eu e meu irmão fomos criados com ausência de necessidade. A gente estudou nas melhores escolas, eu me formei na faculdade, falo inglês, meu irmão fez medicina. Só que existia uma coisa na nossa vida que meu pai trabalhava demais. Então nós fomos criados por pessoas que não eram diretamente meu pai e minha mãe, na maioria do tempo. Então eu tinha tudo que o meu pai, com muito amor, ele me supria, por talvez achar que não estava presente, então ele me supria com... Eu com 16 anos de idade eu tinha carro. Eu ia de carro para a escola, eu ia de moto para a escola. Meu irmão também. Então a minha vida toda foi um destempero, digamos assim, do que um rapaz. Eu sempre estudei, eu sempre trabalhei. Eu nunca fui mau caráter, mas eu fazia mal para mim mesmo. Eu fazia mal para minha vida. Eu fazia mal para minha família, porque eu vivi uma vida onde eu trabalhava, mas eu vivi uma vida para sair com os amigos, fazer festa no final de semana, ir para a casa da praia que nós tínhamos no final de semana, ir para o sítio. Então eu era rodeado de amigos que não eram meus amigos só porque pelo quem eu era, né? Mas era pelo que eu tinha. E a minha vida toda foi assim, gente. Eu tive tantos relacionamentos, cara, de pessoas que me enganaram, que me traíram, que estavam comigo só por coisas materiais. Pessoas ruins. E eu e meu irmão, nós éramos pessoas talvez meio inocentes. Nós éramos muito enganados. Quando a gente tinha um monte de gente na volta. Quando não tinha ninguém. E a vida toda foi assim, cara. Eu costumo dizer que eu tinha o dedo podre, principalmente para relacionamento. Nada dava certo. Nada funcionava. Traição, tudo que vocês podem imaginar, acontecia comigo. E aquilo foi gerando em mim uma frustração tão grande, porque apesar de eu não ter dificuldade financeira, eu sentia a ausência de algo na minha vida que eu não sabia o que era. E eu procurava colocar essa carência em pessoas. E às vezes as pessoas só estavam interessadas nas coisas.
Aí eu me frustrava. E a vida começou a ficar assim, trabalho, eu sempre trabalhei, enfim. Mas aí eu como era um rapaz do mundo, eu fazia as coisas que o mundo proporciona para quem é do mundo. É álcool, é drogas, é festa, é balada, eu batia carro, sabe? Várias vezes Deus me livrou de muitas coisas, muitas coisas. E eu conheci algo ao longo do meu tempo, que é por isso que eu resolvi compartilhar isso com vocês, que é a depressão, por causa das frustrações. Nada dava certo e eu comecei a me deprimir de tal maneira, a ponto... Eu tive quase 10 anos de depressão. Os últimos 5 anos, até 2020, foram os piores da minha vida. Vocês olham pra mim, eu não sou gordo, mas eu tenho a minha barriguinha de pão de queijo, né? Que de mim é pão de queijo. Mas eu tenho 80 quilos, eu cheguei a pesar 47. Eu não comia, eu não dormia. Eu tinha crise de ansiedade, daquela de ter que ir pro hospital, achando que era ataque cardíaco. Eu suava, eu tinha crises de pânico. Eu só tinha desejo de morrer. Eu não queria viver mais. Eu já não me importava com meus filhos, eu não me importava com a minha família. Eu perdi o emprego, parei de trabalhar. Eu morava no apartamento com a minha ex-mulher, com a mãe da minha filha. Ela também me abandonou, a mãe do meu filho também me abandonou quando meu filho nasceu 21 anos atrás. E ela não aguentou porque eu estava num estado que eu só queria morrer. Eu não tomava banho, eu tomava tantos remédios, gente, que vocês não podem imaginar. Eu fui em tantos psiquiatras. Remédios de todos os tipos que vocês podem imaginar. Rivotril, escitalopram, diazepam, clonazepam, quetiapina, todos esses remédios, balaios, e não adiantava mais. Eu não dormia. Eu só queria morrer. Eu tomava um remédio, gente, vocês devem ter ouvido falar, se alguém não ouviu, pergunte, pesquise no Google. Eu digo que você quer o Satanás na caixinha, você vai na farmácia e pede o Zolpidem, é o nome do remédio. Esse remédio, ele apaga você. E às vezes eu misturava com álcool, eu ficava 3, 4 dias na rua, acordava em lugares onde vocês nem podem imaginar. Eu acordei em hospital todo machucado, as pessoas me juntavam. E isso com 40 anos de idade. Eu tenho 50, 10 anos atrás. Então eu vivi uma vida assim. Em 2018, meu pai quebrou, minha família passou por dificuldade financeira, foi quando nós enfrentamos a maior dificuldade financeira. E a minha depressão estava no auge, nada funcionava na minha vida, nada adiantava. Eu cheguei a ser internado em clínicas para sair da depressão, da ansiedade, da dependência química de remédios. Porque eu já não vivia mais sem remédios. Eu saía da clínica, era como se eu tivesse nem entrado. E eu não conhecia Jesus. Em 2018 meu pai quebrou, em 2020 eu perdi toda a minha família para Covid. Morreu meu pai. Meu pai morreu em janeiro, fevereiro, 15 dias meu irmão morreu, 15 dias depois morreu meu pai. Ficou só eu e minha mãe. E eu já estava morando com eles, porque eu não conseguia mais morar sozinho. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia me levantar, eu não conseguia pôr o óculos. Não conseguia fazer nada. De tão avassaladora que essa depressão, essa ansiedade, essa situação que muitos de nós hoje deixamos chegar a esse ponto, que aí tenta o suicídio. Em 2020, quando eu perdi a minha família, foi a pá de cal para mim. Um belo dia eu saí de casa, eu não voltei mais para casa. Eu morei embaixo do viaduto, rodoviária, parada de ônibus. Essas barraquinhas que vocês veem aí embaixo do viaduto, lá no centro de Belo Horizonte, essas pessoas que ficam em estado de situação de rua, unha suja, barbudo, eu quebrei os dentes da boca. Eu andava, com perdão da palavra, mijado, cagado. Eu não queria saber de nada, eu só queria morrer. Eu só queria morrer. Eu não queria mais viver. Só que eu não tinha coragem. E eu tentei de várias formas. E uma delas deu certo. Só que Deus não deixou eu ir. Eu fiquei 7 dias internado no hospital em coma. Paradas cardiorrespiratórias, muitas. Animado com choque elétrico. Fiquei 30 dias internado. Eu saí do hospital com o diagnóstico de surto psicótico. É onde você vê coisas, fala com coisas, não domina a sua própria mente, perde a razão. E foi uma mulher lá em casa. E ela disse para minha mãe que eu não ia voltar mais. Que aquele estado que eu cheguei, o estado terminal da depressão, que é depois da tentativa de suicídio, quando eu fui resgatado, que Deus não deixou eu morrer. Uma mulher foi lá em casa e ela me incomodou 40 dias, batendo lá em casa, todo dia de meio-dia aquela mulher lá em casa. Me incomodar e querer falar de Jesus para mim. Eu não queria saber de Jesus, não queria saber de nada. Eu falei para ela, você vai trazer meu pai de volta?
Jesus vai trazer meu pai de volta. Não, mas meu pai quer te ajudar então. Eu falei, teu pai vai trazer o meu pai, o meu irmão de volta, a minha felicidade de volta. Eu não quero saber de você, não quero saber de nada. Eu quero morrer, eu não quero mais viver. E ela, todo dia de meio-dia, ela trabalhava no consultório odontológico, ela ia lá. Até que um dia eu não aguentei mais. Falei, vamos lá conhecer teu pai, porque eu não aguento mais conhecer. Eu não quero mais saber, eu quero você fora daqui. Eu destratei ela. A minha mãe pedia perdão para ela, porque eu não queria saber de nada, gente. E ela foi me buscar um dia e no caminho eu aceitei, vamos lá conhecer o teu pai, então vamos ver o que teu pai pode fazer por mim, porque eu queria me livrar dela. No caminho de Novo Hamburgo, eu morava em São Leopoldo, ela parou na frente de uma igreja, chamada Igreja Batista do Lagoinha, Novo Hamburgo. E eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu não quero entrar numa igreja. Ela disse, não, meu pai está lá dentro, meu pai vai te atender. Eu disse, como assim? Eu não quero entrar numa igreja. Ela disse, vamos lá, Alexandre, você já veio até aqui, vamos até lá. Eu falei, então vamos. E eu entrei naquela igreja. E quando eu entrei naquela igreja, um homem encostou as mãos em mim e disse assim, Alexandre, que bom que você veio, ele disse. Ele disse, como é que você sabe meu nome? Ele disse, não importa, Deus falou para mim que você viria, ele mandou te dar um recado, ele mandou te dizer que Jesus vai salvar a sua vida hoje. E aquilo entrou no meu ouvido por aqui e saiu por aqui, né? E eu fui, entrei lá naquele altar e comecei a escutar as músicas, as pessoas levantando as mãos. E aquilo para mim era... Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Isso foi em 2020, gente. Começou a tocar aquelas músicas e tal, e daqui a pouquinho eu comecei a sentir algo diferente, gente. De um determinado momento eu não lembro mais de nada. Eu não lembro de nada que aconteceu lá. Eu sei que depois me falaram que eu derreti lá no chão de tanto chorar. Que eu levantei, abracei as pessoas, aceitei Jesus. Eu só me lembro quando eu saí daquele lugar, eu olhei para aquela mulher e falei, me leva para casa porque eu preciso dormir. E eu cheguei em casa, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso dormir. Ela falou, toma teus remédios. Eu falei, eu não quero saber de remédio, eu só quero dormir. Gente, eu dormi do final da noite até o outro dia de noite, como eu nunca tinha dormido na minha vida. Depois que eu estava deprimido há 10 anos. Eu sei que eu levantei, eu não tinha mais nada. Eu não tinha depressão, eu não tinha ansiedade, eu não tinha desejo de tomar remédio, eu não tinha nada, gente. Foi assim, algo sobrenatural. Eu liguei para aquela mulher e falei, o que vocês fizeram em mim? Que mágica vocês fizeram em mim? E ela ligou para o pastor, e o pastor foi lá em casa, e ele disse para mim, Alexandre, Deus fez uma obra na sua vida. Deus fez um milagre na sua vida. Você tem que vir em 21 cultos. Ele disse para mim, gente, desde aquele dia, 21, 31, 41, 51, eu fiquei 4 anos enfiado dentro da igreja. Eu passei em todos os ministérios que você pode imaginar. Eu tinha um quarto lá na igreja, se eu quisesse dormir lá. Eu evangelizei em escolas, em presídios, em centros de recuperação de gente com problema de depressão. Em gente na rua para mais de 1.000 pessoas. Muita gente aceita Jesus. Já estive na Flórida, em Orlando, Miami. Estive em muitos lugares pregando a palavra, levando essa história. E o mais legal de tudo, gente, aquela mulher que me levou para conhecer Jesus hoje é minha esposa. Nós casamos em 2023, a Dani. Então Deus restaurou toda a minha vida, a minha família, meus filhos. Meu filho veio morar comigo. Meu filho é sócio da minha empresa hoje. A minha filha linda está lá em São Leopoldo. É uma bênção do Senhor. A minha mãe, sabe? Deus me devolveu tudo o que eu não soube aproveitar enquanto eu era jovem, enquanto eu reclamava. Eu só murmurava, apesar de ter tudo, eu reclamava. Eu não tinha... Parecia que faltava algo. E sabe o que faltava? Jesus, gente. Jesus pode transformar a nossa vida. Jesus pode curar a gente de depressão. Jesus pode curar câncer. Jesus pode curar a gente de ansiedade. Jesus pode devolver a você tudo que você acha que o inimigo tira de você. Só que você precisa ter fé e tomar a decisão certa. Se você veio aqui hoje, é porque você tem fé e você acredita em Deus. Falem de Jesus, falem do amor do Pai, procurem salvar, resgatar as pessoas. Tem muita gente precisando da nossa ajuda. Tem muita gente precisando ouvir uma história. Tem muita gente precisando saber o que Deus pode fazer pela nossa vida, assim como fez pela minha, assim como faz por de muitos outros que já saíram das ruas, muitos outros que saíram das drogas, que foram curados de doença, de ansiedade, de depressão. Esse é o nosso chamado. Quando nós aceitamos o chamado de Deus de restaurar vidas, que é o meu chamado. As pessoas perguntam, você não tem vergonha de contar? Eu não tenho vergonha. Quanto mais eu falar isso para as pessoas, mais as pessoas entenderem o que Deus fez pela minha vida.
É para elas saberem que Deus pode fazer isso pela vida delas. Finanças, trabalho, mas para isso você precisa decidir, tomar uma decisão de viver em retidão, de ser temente ao Senhor e ter fé e acreditar, viver com honra, com princípios, com valores, com sabedoria, ajudar as pessoas no trabalho, na família, em qualquer lugar. Muitas pessoas não ajudam os outros porque acham que vão reter alguma coisa para eles e assim eles vão crescer. E não é assim que funciona. Deus vai derramar chuva de bênçãos na nossa vida quando nós verdadeiramente entendemos que precisamos dele. Eu lutei 30 anos, gente, para me livrar de algumas coisas e eu não consegui. E Deus foi lá, ó, um passe de mágica e fez a obra. Para isso a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé e acreditar que o Senhor é poderoso. Ele pode transformar qualquer situação. Basta pedir, clamar e viver uma vida com Ele. Tá sem saída? Põe a testa no chão, que nem eu faço quase todos os dias, de madrugada. E clama ao Senhor. Semanas que passaram agora, eu passei por um momento de decisão. Talvez era por isso que eu não estive aqui essa semana, onde eu tive que decidir o rumo que tomar na minha vida. Todos os dias de oração, cabeça no chão, que nem os antigos faziam. Testa no pó, cara no pó. Rasga as vestes, cara no pó. Se humilha e pede: Senhor, eu sou filho, eu não posso mais. Eu não aguento mais. Não tem mais saída. Me ajuda. Eu não consigo mais. Deus vai te ouvir e vai te ajudar. Basta você ter fé e acreditar. Não desista. Nunca desista. Eu aprendi a nunca mais desistir da maneira mais difícil, da maneira mais dolorosa, mas foi necessário para que hoje eu pudesse estar aqui, trazendo essa mensagem para vocês e vocês poderem replicar isso para as outras pessoas que estão aqui na sua volta. Nós somos cristãos aonde nós estamos. Tem tanta pessoa que podia estar aqui e está ali sentado, no celular, vendo coisa que não deve, fazendo coisa que não deve. E nós precisamos alcançar essas pessoas. Precisamos mostrar para ela que o nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é misericordioso, Ele é perdoador e nós vivemos pela graça, porque a graça é algo que nós pecadores não merecemos. Nós somos pecadores, nós somos carne, buscamos todos os dias não pecar e Deus nos dá graça todos os dias. É por isso que eu digo, gente, tenham fé, acredite que Deus pode mudar destinos. Levem essa mensagem para onde vocês forem. Leve para onde vocês estiverem. Aos quatro cantos do mundo, como diz. Aos confins da terra. Em nome de Jesus, eu agradeço. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, essa oportunidade, Pai. Que o Senhor possa ter tocado corações aqui, Pai. Possa ter trazido esperanças para quem também está assistindo isso, quem assistiu até agora, Pai. Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor dê sabedoria e entendimento ao nosso coração, à nossa mente, Pai, para que nós não desistamos nunca, Pai. E nós possamos entender que para poder continuar, poder caminhar, poder existir, poder fazer boas obras, nós precisamos ter o Senhor junto conosco. Que o Senhor livre qualquer pessoa que estiver hoje passando por dificuldade, Pai, com desejo de tirar a sua própria vida, com depressão, com ansiedade, Pai, nós declaramos agora, em nome de Jesus, declaramos cura, Pai, declaramos cura sobre a vida dela, Pai. Entra nos lares agora, Pai, não só aqui onde nós estamos, nessa empresa, em todos os lugares, e leva a cura e restauração e esperança para a vida delas, Pai. Que elas possam enxergar verdadeiramente que o único caminho, o caminho seguro, o caminho da restauração, da salvação é através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Evangelho, através de uma vida com devoção a Deus. Pai amado, obrigado por esse tempo, que as pessoas aqui possam ir para suas casas, voltar ao seu trabalho, ir para suas casas, passar um final de semana abençoado com as suas famílias, com as pessoas mais importantes da vida deles, Pai. E que se em algum momento alguém está pensando em desistir, que o Senhor tire essa seta maligna do inimigo da cabeça deles, Pai. Tire isso do coração deles, Pai. E encha eles com o seu amor, com a sua misericórdia, com o seu perdão, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido sincero. Em nome de Jesus. Amém, gente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.